Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. A Igreja de Cristo nasceu para ser vitoriosa. É isso que temos a comemorar no dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. E essa data merece ser comemorada, porque a cada evento ou personagem da história que estudamos, concluímos que a vitória da Igreja é fruto de batalhas desafiadoras. Só Deus pode nos conduzir em triunfo, conforme nos diz a sua palavra. Hoje quero lhes convidar para relembrar mais um dos grandes campeões da peleja sagrada, Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nasceu no dia 1º de janeiro de 1484 na Suíça. Era filho de um abastado camponês, teve uma educação secundária de alto nível, estudou nas universidades de Viena e Basileia, formou-se como sacerdote e desempenhou essa função com profundo respeito e obediência à autoridade papal. Estava disposto, inclusive, a defender a suprema hierarquia católica, até mesmo com o uso de armas. Conforme já vimos, a autoridade papal durante a Idade Média era suprema sobre as nações católicas e sobre os povos que disputavam a sua independência. A escolástica era uma forma filosófica pela qual eram ditados os dogmas do papado. Os contrários ou dissidentes eram considerados hereges e estavam sujeitos a juízo, a condenação pelos tribunais da Inquisição. O humanismo preparou o caminho para o advento da Reforma. Em sua obra O Elogio da Loucura, Erasmo de Roterdã, um humanista, descreveu uma sátira da corrupção monástica, atacou os supostos milagres das imagens, condenou a distribuição de indulgências e qualificou a escolástica como ignorância da religião verdadeira. Essas declarações despertaram em Zwinglio a aspiração pela reforma, fortalecida pelos ensinamentos do seu mestre, Thomas Wittenbach, sobre a justificação. Zwinglio, influenciado pelos humanistas, leu com avidez textos de autores clássicos greco-romanos e dos recém-publicados pensamentos do autor holandês Erasmo de Roterdã. Deixando de lado qualquer preconceito filosófico ou religioso, Zwinglio remeteu uma carta a Erasmo, expressando-lhe seu sentimento de respeito e admiração. O grande humanista lhe respondeu à altura das suas convicções e aspirações. Em 1516, quando foi publicado o Novo Testamento grego de Erasmo, Zwinglio, tomando um emprestado, copiou as epístolas de Paulo à mão e as lia constantemente. Durante 10 anos de leitura e pesquisa, Zwinglio inclinou-se para as ideias evangélicas ou reformadas, pois achava-as mais satisfatórias e lógicas à sua mente do que os ensinos da igreja medieval. Em 1519, na cidade de Zurique, Zwinglio iniciou a pregação evangélica tendo por base o Novo Testamento. Nesse mesmo ano, experimentou a influência de Lutero, que fortaleceu poderosamente suas convicções. A partir de 1520, ele se opôs mais abertamente à autoridade papal e aos dogmas católicos e ergueu a bandeira do princípio somente as Escrituras, base para estruturar qualquer doutrina. Logo depois completou esse fundamento com o princípio somente Cristo. E em 1523 divulgou suas 67 teses contra a autoridade da Igreja Papal, que ele denominou Discursos Finais. Enfrentou um debate público em que defendeu suas ideias contra a adoração de santos, a celebração da missa, as ordens mendicantes, as ideias do purgatório, entre outras. Imbuído dessas ideias, Zwinglio, por meio de seus sermões, propagou suas convicções no verdadeiro significado do Evangelho e as implicações teológicas na vida cristã. Combateu abertamente a venda de indulgências, esclareceu o conceito de eleição e destino eterno,
evocou a realidade da aliança e a aceitação do sacrifício de Cristo. As ideias zwinglianas foram registradas em diversos textos. Em Comentários sobre a Verdadeira e a Falsa Religião, ele fez afirmações claras e decisivas sobre o Evangelho de Cristo. Na obra Clareza e Certeza da Palavra de Deus, é uma obra fundamentada no princípio de somente as Escrituras. Em Batismo de Criança, ele combate o batismo infantil, fundamentando a transformação da alma. Já no livro Eucaristia, ele confirma o significado do pão e do vinho na ceia do Senhor. Nas seguintes 3 obras, Justiça Divina e Humana, Providência e Exposição da Fé, Zwinglio expressou sua convicção sobre a salvação em Cristo pela fé no seu sacrifício. Os movimentos liderados por Zwinglio na Suíça e por Lutero na Alemanha foram ramos distintos, embora ligados à mesma raiz. Na única vez em que Lutero e Zwinglio se encontraram foi em 1529, numa reunião em Marburg. Os 2 reformadores não chegaram a um acordo, como se esperava. Dos 15 artigos básicos da fé cristã postos em debate, eles concordavam em 14 deles. Porém, a maior disputa entre os 2 reformadores foi sobre o tema da natureza de Cristo na Santa Ceia. Para Lutero, o pão e o vinho eram realmente corpo e sangue de Cristo. De outro lado, Zwinglio acreditava que eles eram apenas símbolos dessas realidades transcendentais. Finalmente, é importante lembrar que, além de Zwinglio adaptar o culto para os moldes reformados em lugar da missa, lá na Suíça, a obra dele elevou o padrão moral do cristianismo, destacou o plano divino da salvação humana em Cristo e colocou a Bíblia como único fundamento da verdadeira doutrina. Glória a Deus por esse tão valioso instrumento na sua obra e pelos exemplos motivadores que nos fornece a história da Igreja. Continuemos, irmãos, animados a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém.